Apocalipse 19, 9. Vamos ler do 9 ao 13. E disse-me, é o apóstolo João falando, escreve. Isso é o anjo falando com João, né? O anjo dizendo a ele. Então ele disse, disse-me, escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido numa veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra que acabamos de ler. E te pedimos agora por esse momento do curso, de reflexão, de meditação, de aprendizado, que o teu Espírito esteja aqui entre nós, no nosso meio, nos ministrando, Pai. E que somente Jesus seja exaltado na nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, resumindo rapidamente a nossa aula passada, a gente comentou do problema que nós temos hoje, nos dias de hoje, que é o problema denominacional. Nós temos mais ou quase 10.000 denominações cristãs diferentes atualmente, cada uma defendendo uma doutrina diferente, cada uma alegando que a sua doutrina está correta, essas doutrinas muitas vezes contraditórias, e nós, no meio dessa confusão doutrinária denominacional dos dias de hoje. E aí a pergunta que nós colocamos é o seguinte, nós estamos nesse meio e precisamos nos posicionar, precisamos saber para onde vamos, precisamos avaliar no que acreditar, o que é o certo, o que é o errado. E muitas respostas simplistas são dadas, como nós comentamos na aula passada. Muitos dizem assim simplisticamente, é só seguir a Bíblia. Mas todos eles dizem que segue a Bíblia. Então isso não resolve dizer, precisamos seguir a Bíblia. Outra resposta simplista é dizer que todos estão certos. Todos estão buscando a Deus, então todos estão indo para o mesmo lugar, todos estão corretos. Isso não é verdade, porque a própria Bíblia fala de falsos irmãos, fala de falsos líderes, fala de falsos mestres e até mesmo de falsas igrejas, como lemos no livro de Apocalipse. Então, essa ideia de que todos estão certos porque estão buscando a Deus não é verdadeira se nós nos basearmos pela própria revelação bíblica. E uma outra resposta simplista também é que diz o seguinte, nós precisamos seguir a interpretação correta. E por que essa resposta é simplista? Porque, primeiro, todos dizem que tem a interpretação correta também. Todos dizem, nós estamos corretos e nós interpretamos corretos e vocês não. E pior, como eu disse para vocês, a própria interpretação não é uma ciência exata. A linguagem humana, ela é limitada, e isso faz com que a própria interpretação de texto, a ciência da hermenêutica, de interpretar textos, não seja uma ciência exata. E dá o resultado que nós temos de milhares de denominações diferentes. E a solução, eu disse para vocês, é perceber que esse problema se baseia numa premissa errada, que é o que nós temos ali no nosso primeiro quadrinho ali da folha.
Deus não se revelou primariamente através de um livro. A revelação máxima de Deus não é um livro. Deus usou a revelação escrita ao longo da história, mas a revelação máxima de Deus foi feita por meio de uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Então, o primeiro quadrinho que vocês têm ali diz exatamente isso. A revelação máxima de Deus não ocorreu primariamente por meio de um livro, ocorreu por meio de uma pessoa. Jesus é a revelação máxima de Deus para a humanidade. Jesus é a palavra de Deus. Então nós lemos na aula passada, João capítulo 1, que o apóstolo João está dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. De quem ele está falando? De Jesus, a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é algo tão magnífico, tão extraordinário, tão além do que nós conseguimos imaginar, que ela não pode ser contida em nada humano, em nada construído pelos seres humanos, mesmo que seja o próprio alfabeto, a linguagem. E por isso a palavra se encarnou na forma de uma pessoa, Jesus de Nazaré. A palavra de Deus cria mundos, cria universos, com o apóstolo João, tudo foi feito por meio dele, pela palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a partir desse esclarecimento, eu coloquei ali para vocês o que seria o nosso kit básico de sobrevivência no meio dessa confusão religiosa. Eu disse basicamente o seguinte, que Jesus é a referência. Se você tem como referência que Jesus é a palavra, e você quer saber qual é a revelação de Deus para o ser humano, você não precisa ser um erudito, não precisa ser um estudioso de textos antigos, não precisa ficar décadas na universidade estudando hermenêutica, basta você olhar para uma pessoa e entender essa pessoa, que é Jesus. E você jamais será enganado, você jamais cometerá o equívoco de seguir doutrinas erradas e ir para denominações que estão pregando outras coisas, porque você tem a chave, a referência, a palavra definitiva de Deus. Então, o nosso kit de sobrevivência aqui, nós vimos aqui, seguindo os pontinhos ali que a gente tinha na folha. Em primeiro lugar, a gente precisa saber que a revelação de Deus ao longo da história é progressiva, nós já falamos sobre isso, não vou voltar a todos os pontos, mas Deus não se revela de uma única vez, ele vai se revelando aos poucos ao longo da história bíblica, desde o Gênesis até chegar no Novo Testamento. Isso faz com que o ponto 2, porque a revelação de Deus é progressiva, ela é parcial ou incompleta no Antigo Testamento. Deus vai se revelando gradativamente até chegar na revelação final em Jesus. Então ela é parcial ou incompleta. Então nós citamos um texto, o Nelson pode colocar para a gente lá o primeiro texto nosso, que é Hebreus 10, 1. Na sequência aí. Próximo. Isso, Hebreus 10, 1. Olha o que diz. Isso, 10, 1. Na tradução do livro. Ora, sendo que o antigo sistema da lei judaica era apenas uma, o quê? Sombra dos benefícios que ainda estavam por vir e não transmitem a imagem exata das realidades espirituais, é evidente que nunca esses sacrifícios, se referindo aos sacrifícios do Antigo Testamento, da lei de Moisés, que se repetiam continuamente ano após ano, podiam purificar perfeitamente os que chegavam a Deus. Veja, o sistema antigo da lei judaica era apenas uma sombra de realidades que estavam por vir, não a imagem exata das realidades espirituais. A revelação era incompleta no passado, e Deus foi se revelando gradativamente. Colossenses 2,17, próximo texto, Nelson. Estas coisas, se referindo à lei de Moisés, à revelação do Antigo Testamento, são sombras, Paulo dizendo, do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se onde? Em Cristo. Então,
porque a revelação de Deus é progressiva, ela é parcial, ela é incompleta no Antigo Testamento. Aí a gente foi para o ponto 3 da nossa folha. A revelação parcial do Antigo Testamento gerou vários grupos religiosos no judaísmo que estavam bem consolidados já na época de Jesus. Vários grupos religiosos. Vocês lembram? Pode passar lá, só para a gente relembrar. Os fariseus, quem mais? Os saduceus, os zelotes e os essênios. Então está ali as imagens que a gente usou na aula passada. Vários grupos religiosos com pensamentos diferentes, judeus, surgiram porque a revelação de Deus no Antigo Testamento era parcial, era incompleta, eles não tinham a revelação completa, era uma colcha de retalhos, cada um se apegava numa parte da Escritura diferente e criaram doutrinas diferentes que surgiram as denominações dos judeus diferentes, que inclusive brigavam entre si. Irmão Marcos. Exatamente. Eles tinham a sua própria doutrina. E aí nós falamos, os fariseus, por exemplo, a imagem de Deus preferida deles era um juiz legalista. Então a ênfase deles era na lei de Moisés. Eles viviam tentando cumprir regras, achavam que servir a Deus era você ter uma lista de regras que você cumpria ali, não podia errar nenhuma regra. Os saduceus tinham uma imagem de Deus que eles preferiam, que todas as imagens existiam no Antigo Testamento, mas cada um se apegava, enfatizava mais uma, de Deus monarca. Por isso eles eram envolvidos com política, faziam alianças políticas, estavam envolvidos com os romanos, por exemplo. Então esses eram os saduceus, buscando poder político. Aí nós tínhamos os zelotes, que gostavam da imagem de Deus general. Eles tinham como parâmetro o Senhor dos Exércitos, lá do livro de Josué, entra e mata todo mundo que estiver na terra prometida. Então eles estão lá com a espada na mão e eles queriam fazer a guerra armada, queriam derramamento de sangue, queriam tirar os romanos na força, matar realmente. Eram os terroristas da época lá, mas se baseavam também no Antigo Testamento. Hoje chamaríamos de homem-bomba, talvez, coisas assim, né? Eram os mais radicais. E nós tínhamos os essênios, que se baseavam mais no Deus apresentado pelos profetas, o Deus do deserto. Então eles viviam reclusos, isolados, fazendo jejuns. Então tínhamos vários grupos religiosos, cada um se apegando numa parte do Antigo Testamento, da revelação parcial que nós tínhamos, que se tinha no Antigo Testamento. E aí o ponto número 5, que nós vimos na aula passada também. Quando Jesus chegou no cenário religioso da época, uma das principais missões que Jesus tinha era revelar quem é Deus. Porque era uma confusão religiosa, cada um defendendo um Deus baseado nas escrituras do Antigo Testamento, mas defendendo um Deus que mais lhe agradava, que mais tinha a ver consigo mesmo. Se o cara era dado à ira, a resolver tudo no braço, na força, na faca, qual é o Deus que ele vai escolher? É óbvio que é o Deus dos exércitos lá de Josué. É esse o Deus que mais se adequa a ele, que tá mais parecido com ele. Então é esse Deus que eu vou defender. Os saduceus gostavam de poder, de política. Qual é o Deus que eles iam escolher? Qual é o recorte do Antigo Testamento que eles iam preferir? É o recorte lá de Davi, de Salomão, até sem diferenciar as alianças erradas que Salomão fez, que depois foi reprovada por Deus. E assim por diante. Então, quando Jesus chegou no cenário religioso da época, uma das suas principais missões era revelar quem Deus é realmente, na sua essência. E, consequentemente, como o homem deve ser, né? Porque sabendo como Deus é, nós sabemos o caminho que nós temos que trilhar. E aí, qual foi a imagem que nós comentamos na aula passada, que Jesus usou para descrever Deus? General, juiz, monarca, rei. Qual a imagem? Pai. Ele chamou Deus de Pai. E lembra, isso era novidade. Foi Jesus quem introduziu esse relacionamento com Deus como um pai.
E veja, não é porque ele era o filho de Deus e Deus era o pai, logicamente, dele. Não era só por isso, porque quando ele falou, assim vocês vão orar, como ele ensinou? Pai Nosso. Ou seja, a referência do relacionamento não só dele, mas dos outros, dos apóstolos, dos discípulos, de todos que iriam segui-lo, era se relacionar com Deus como um pai. E mesmo os discípulos não digeriram muito bem isso. Mesmo os discípulos não tinham captado completamente essas mensagens de Jesus, que foi o texto de Filipe que nós lemos lá, pode colocar na tela, de João 14. Disse-lhe Filipe para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Veja aqui, primeira frase, está relacionado com o fato de que cada um defendia um Deus diferente. Mesmo Filipe estando com Jesus, ele ainda estava com dúvidas. Ele ainda estava, mas Deus, como é Deus? Os fariseus estão dizendo isso, os saduceus estão dizendo aquilo, os zelotes estão dizendo aquilo, os essênios estão dizendo outra coisa. Agora o Senhor fala do Pai, do Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus vai dizer para Filipe, estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Você está vendo o Pai através de mim. E veja, esse diálogo é muito significativo porque está mostrando pessoas que estão ao lado de Jesus, mas ainda não compreenderam que é Jesus a revelação máxima de Deus. E quando você olha para Ele, você está vendo a revelação de quem Deus é, como Ele é. Os próprios discípulos que conviviam com Jesus, concretamente ali, tinham essa questão. Então, quando Jesus chegou no cenário religioso, ele começou a esclarecer isso. E não só para os seus discípulos. Jesus começou a interpretar o Antigo Testamento, que era uma revelação parcial, e por isso gerava tantas interpretações diferentes, porque o Sermão da Montanha, pode colocar aí, Jesus começou a ensinar assim, o primeiro grande sermão de Jesus, o Sermão da Montanha, olha como Jesus ensinou. Ouviste o que foi dito pelos antigos, eu sublinhei ali. O que é esse ouviste o que foi dito pelos antigos? Ouviste os ensinos dos líderes religiosos anteriores, antes de mim. Saduceus, fariseus, etc. O que eles ensinavam? Não matarás, que era o que estava na lei de Moisés. Qualquer que matar será réu de juízo. Esse era o ensino dos fariseus, com base na lei de Moisés. Mas aí veja que Jesus, que é a palavra encarnada, que sabe muito bem a intenção de Deus ao colocar a lei de Moisés e a intenção do Espírito Santo, ele vai começar a esclarecer o que o Antigo Testamento estava dizendo, querendo realmente dizer. E aí ele diz, qualquer que se encolerizar contra o seu irmão, qualquer que se irar contra o seu irmão, será réu de juízo. Ou seja, na continuação do texto ali, depois vocês veem, se você se irar, se você odiar o seu irmão perante Deus, você cometeu o mesmo ato do homicídio. Veja que isso os fariseus não ensinavam. Porque objetivamente o que estava na lei de Moisés é isso, não matarás. É isso que estava objetivamente. Eles seguiam a regra, não matavam ninguém. Mas Jesus está falando, os padrões de Deus são muito mais altos do que a linguagem consegue colocar. Se você tiver o sentimento mal, o ódio, a ira ali, depois na continuação do texto, você fica claro que é o ódio. Você está cometendo homicídio. Então Jesus começou a esclarecer. A outra parte ali no Sermão da Montanha também, mesma coisa, mesma fórmula. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério, é isso que está na lei. Mas Jesus vai interpretar o Antigo Testamento. E o que ele diz? Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar para uma mulher, para a cobiçar em seu coração, já cometeu adultério com ela. Jesus está dizendo para os fariseus, vocês acham que vocês estão cumprindo a lei? Então não.
Vocês acham que são melhores do que o outro porque você está seguindo ali os 10 mandamentos e nunca adulterou, objetivamente falando, nunca matou, mas aquilo ali era uma estrutura, naquele tempo, parcial, a realidade muito maior que eu, como palavra, estou falando para vocês, é que se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já pecou o mesmo pecado do adultério. Vocês cumprem isso? É isso que Jesus está falando. Vocês estão cumprindo a lei? Vocês querem cumprir a lei? Vocês acham que pela lei vocês vão ser salvos? Então cumpram a lei realmente de Deus. Então Jesus se apresentou no cenário religioso da época, começou a esclarecer quem Deus é, como ele realmente é, como o homem deve ser, começou a interpretar as escrituras aqui, como nós estamos vendo, mostrar como deveria ser entendido o Antigo Testamento, realmente. E agora no ponto 6, que é ponto-chave. Mas os grupos religiosos da época de Jesus rejeitaram a revelação de Jesus em nome da imagem parcial de Deus que tinham no Antigo Testamento. Isso é que é o grave. Até o momento, você tinha interpretações diferentes porque eram baseadas no Antigo Testamento, era uma revelação parcial, estava incompleta ainda, necessitava da vinda do próprio Jesus, a linguagem é imprecisa, gera interpretações diferentes, então era justificável até haver essas diferenças. Mas o Verbo se fez carne. Deus veio ao mundo, a própria palavra se encarnou para revelar quem é Deus e para revelar o espírito da profecia, como nós lemos lá em Apocalipse. E o que os religiosos fizeram? Eles simplesmente rejeitaram a revelação máxima de Deus na pessoa de Jesus para continuar defendendo as suas doutrinas, baseadas na visão tacanha, fechada, parcial que eles tinham do Antigo Testamento. Então começaram a dizer para Jesus, esse homem come e bebe com pecadores. Começaram a criticar Jesus. Lembra lá Mateus 11:19, Lucas 5:30? Esse homem come e bebe com pecadores, esse homem não é de Deus. Depois eles começaram a acusar Jesus de que ele não cumpria a lei. Esse homem cura no sábado, não é lícito curar no sábado. Lembram disso? Marcos 2:24. Veja, eles fazem o que não é lícito fazer no sábado. E eles foram além, eles começaram a acusar Jesus de blasfêmia. Marcos 2:7, todos esses textos estão aí no pequenininho ali para vocês lerem depois em casa. Só Deus pode perdoar os pecados. Esse homem diz que perdoa os pecados, ele blasfema. Começaram a acusar Jesus de blasfêmia. Mais ainda do que isso, João 7:20, esse homem tem demônios. Começaram a acusar Jesus de endemoniado. Isso eu estou falando, não são os romanos, não são os pagãos, os gentios. Eu estou falando dos líderes religiosos que se baseavam na lei de Moisés, acusando Jesus de endemoniado. Tens demônio. Você expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Está entendendo a que nível se chegou? E aí começou o confronto entre Jesus e os religiosos do judaísmo, que nós lemos no Novo Testamento. E Jesus tentava dizer para eles, escuta, eu sou a palavra de Deus. Vocês estão me acusando com base na lei de Moisés, no Antigo Testamento, nos profetas. Eu sou a palavra de Deus. Eu sou maior que Abraão. E sabe o que eles responderam para Jesus? Coloca lá, Nelson.
Olha lá, João 8. És tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Que fazes ser tu? Jesus respondeu: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Provavelmente uma revelação que não temos no Antigo Testamento, mas que Deus revelou para Abraão que um dia ele próprio viria à terra. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E eles aceitaram? O que eles fizeram ali? Os líderes religiosos pegaram pedras para apedrejar Jesus, depois que ele disse isso: eu sou maior do que Abraão. Antes que existisse Abraão, eu já era, eu sou. E ali vocês conhecem o eu sou, o mesmo eu sou que Deus disse para Moisés no deserto. A mesma coisa aconteceu, Jesus curou um cego de nascença. Os fariseus encontraram o cego de nascença, começaram a interpelá-lo. Ele disse: não, o homem me curou assim, assado. Aí eles queriam mais informações. Aí o cego de nascença disse assim: como ele não pode ser de Deus, um homem que faz tais sinais tem que ser de Deus. E aí os fariseus se indignaram e falaram assim: você que nasceu em pecado e quer ensinar a gente, que somos doutores da lei? Aí veja o que eles dizem. Pode mudar, Nelson. Então se injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos o quê? Discípulos de Moisés. Nós vamos continuar com a nossa doutrina, com a nossa religião, seguindo a Moisés, seguindo a Abraão, com a nossa imagem de Deus, nós não vamos mudar. Siga ele você. E é interessante, como eu disse, que os discípulos que a gente pode se colocar, os seguidores de Jesus lá na época, os apóstolos, a gente pode se imaginar como entre eles ali. Eles também tinham dúvidas. Eles ouviam o que os fariseus diziam sobre Moisés, sobre Abraão, sobre o Antigo Testamento, e eles estavam conhecendo ainda Jesus, e eles tinham dúvidas, como Filipe teve dúvidas. E é por essa razão que houve aquela cena no Evangelho, que muitas vezes não se compreende, que é a cena da transfiguração. Lembram disso? Jesus subiu no monte, levou 3 junto com ele. Chegou lá em cima, o que aconteceu? Jesus se transfigurou, né? A Bíblia fala isso, não dá para saber exatamente o que aconteceu, mas provavelmente ele ficou diferente. Mas chegaram algumas pessoas também, de outro plano, junto com Jesus ali. Quem? Quem? Isso. Moisés e Elias. Aí você fica pensando, mas por que Jesus fez isso? Se transfigurou em cima do monte, apareceu Moisés e Elias, tal, depois desceram e continuou a vida. Não pode esquecer da frase que foi dita por Deus, uma voz, quando apareceu Moisés, Elias e Jesus. O que a voz dizia? Este é o meu filho amado. Não está falando para Jesus isso, não está falando para Moisés isso, não está falando para Elias isso. Está falando para os 3 que estavam juntos ali assistindo isso. Este é meu filho amado. A ele ouvi. Porque os próprios apóstolos estavam no meio dessa confusão, uns falando, não, é porque Moisés não sei o quê, porque Abraão não sei o quê, e contra Jesus para manter Moisés e Abraão. Deus pegou, colocou Moisés e Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Falou, tá vendo? Eles estão juntos. Só que quem se dobra a quem? Elias e Moisés é que se ajoelham perante Jesus. Vocês estão diante da palavra de Deus encarnada. Não tem que haver dúvida nenhuma.
de quem está revelando a palavra final de Deus. Ouçam a Ele. E a Bíblia não fala, mas eu quero acreditar que depois desse evento, os apóstolos começaram a prestar mais atenção e esquecer um pouco o que os fariseus estavam dizendo, os saduceus e tantos outros grupos religiosos que haviam na época. E essa tensão entre Jesus e os fariseus vai crescendo, 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 até chegar no ápice do confronto, que é quando Jesus faz um discurso aberto contra os fariseus, os escribas, os religiosos da época, lá em Mateus 23. E aí tem um capítulo inteiro Jesus falando sobre esses religiosos. E eu selecionei só uma parte, o Nelson pode colocar ali. Isso aí é a transfiguração. Próximo. E Jesus dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um discípulo do judaísmo. E depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Esse aqui é o ápice do conflito de Jesus com os religiosos. Jesus querendo mostrar que ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus, ele é a palavra que se revelou. E os religiosos resistindo, acusando, e tentando levar outros pelo mesmo caminho que eles. Então o que aconteceu aqui, como disse o ponto 6 ali, os grupos religiosos da época rejeitaram a revelação de Jesus em nome da imagem parcial de Deus que tinham do Antigo Testamento. Rejeitaram. E é basicamente isso que nós falamos do ponto de vista pejorativo de religiosidade. Religiosidade é quando a religião se torna mais importante do que o Deus do qual ela teve origem. As tradições religiosas, as imagens parciais que foram construídas se tornam mais importantes do que o próprio Deus. E aí nós temos um sistema de religiosidade vazia, que perdeu completamente a sua essência, que está totalmente desviado do caminho. E por isso João 1,12 diz lá, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, ou seja, para essas pessoas que eram os representantes da revelação do Antigo Testamento, que teve o seu papel de apresentar, fazer a revelação progressiva de Deus até chegar a Jesus, veio para o que era seu, mas eles rejeitaram, não o receberam. Mas graças a Deus que o texto continua, né? Mas a todos quanto o receberam, porque teve alguns que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, isso é uma história triste. Que Jesus, vindo ao mundo, trazendo a revelação de Deus, como Deus é, quem Deus é realmente na essência, e vamos dizer, nós, seres humanos, preferimos as construções ideológicas, como o Marcos colocou ali, religiosas, que nós fizemos ao longo do tempo. Mas o ponto 7, agora, diz o seguinte: a resistência desses grupos religiosos e das suas ideias persistiu, presta atenção agora, mesmo após a morte de Jesus entre alguns cristãos convertidos do judaísmo. Mesmo na igreja primitiva,
isso que Jesus chamou do fermento dos fariseus, ele falou para os apóstolos, cuidado com o fermento dos fariseus. Entrou nos grupos cristãos do primeiro século. E isso gerou a primeira grande controvérsia que houve na história da igreja. Porque alguns irmãos se converteram e estavam exigindo que os convertidos ao cristianismo se circuncidassem e seguissem a lei de Moisés. Coloca lá Atos 15:1. Olha lá, Atos 15:1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Vocês não podem ser salvos. Isso aqui já é igreja, os cristãos. Veja que a confusão antes era tão grande que Jesus morreu, ressuscitou, já tinha a igreja formada e ainda havia cristãos convertidos ao judaísmo influenciado pelo fermento dos fariseus, dizendo que aqueles que se converteram tinham que se circuncidar e seguir a lei de Moisés, como um judeu. Esses eram os cristãos que Paulo chama, algumas vezes na Escritura, daqueles os da circuncisão. Paulo chamava eles assim, aparece várias vezes isso nos textos bíblicos. Eles se converteram a Jesus, mas queriam seguir a lei de Moisés. E até Pedro começou, veja só aonde foi essa controvérsia, até Pedro começou a ser influenciado por esse grupo de cristãos. Porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas que ele teve que confrontar Pedro. Coloca lá o Gálatas. Olha só Paulo falando isso. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na face, porque era repreensível. O próprio Pedro, o líder dos apóstolos, estava titubeando com relação a esses grupos que estavam tirando os olhos de Jesus e colocando os olhos em Moisés. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, está falando de Pedro. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. O que ele está dizendo aí? De umas certas situações que aconteceram, que Pedro sentava aqui com os gentios, aí chegava o pessoal da circuncisão. Pedro discretamente se levantava, disfarçava, sentava com o pessoal da circuncisão. Paulo ficou sabendo disso, ficou louco da vida, vocês estão vendo? O que ele está fazendo? E outros judeus também dissimulavam com ele. De maneira que até Barnabé, Paulo está impressionado, até Barnabé, que era um comparsa de Paulo lá, que ajudava ele nas viagens e tal, se deixou levar pela dissimulação. Mas quando eu vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Isso aí foi público. Nos dias de hoje a gente dizer que teve um barraco, uma brigazinha ali. Mas Paulo confrontou Pedro porque ele deixou esse pessoal da circuncisão crescer e de tal modo que ele estava fazendo média. Estava ali com os gentios, porque o próprio Pedro não seguia a lei de Moisés, ele recebeu a revelação lá, Atos 10. Não torne imundo o que Deus purificou. Então ele já sabia disso, ele estava dissimulando para fazer média com os da circuncisão. Ele mesmo não sabia que aquilo não procedia.
Mas daí ele sentava aqui, sentava lá, fazia uma política, uma média. E isso levou os apóstolos a se reunirem em Jerusalém. Se você ler o texto de Atos 15 até o final, eles se reuniram em Jerusalém para decidir essa questão, para resolver isso. E aí eles resolveram. É Jesus, não é Moisés. Isso já estava claro há muito tempo. E tem que acabar com isso agora. Né? Claro, em outras palavras, mas você pode ler lá. E eles falaram, os gentios só têm que se abster da prostituição e dos ídolos. É isso. Não tem que circuncidar, não tem que ficar seguindo a lei de Moisés como um judeu. E isso levou Paulo, no mesmo livro, ele está falando esse caso, para chegar no ponto de dizer para os Gálatas, porque isso estava acontecendo na igreja da Galácia, entre os Gálatas. E aí ele diz lá em Gálatas 1:8, coloca lá. Mas ainda que nós mesmos, Paulo está falando dele mesmo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja considerado como anátema, maldito. Jesus é a revelação final de Deus. Jesus é aquele que a gente estava cantando agora há pouco. Ele exaltado, Jesus, Filho de Deus, aquele que está à destra do Pai, aquele pelo qual o mundo inteiro foi criado. O Verbo, a palavra encarnada. Qualquer um que tire o foco de Jesus e coloque em outra coisa, seja considerado anátema, maldito. E isso levou Paulo a orientar, por exemplo, os crentes de Tessalônica. Isso estava acontecendo em várias igrejas, não era só em uma. Lá em Tessalônica também. 2 Tessalonicenses 3:6, Paulo fala assim, para os crentes se afastarem daqueles que andam desordenadamente. Aí você pode pensar assim, andar desordenadamente, sei lá, o cara estava em adultério, coisa assim, mas não é disso que Paulo está falando ali naquele texto. Em 1 Coríntios, sim, mas ali não. Ele fala assim, aqueles que andam desordenadamente e não segundo a doutrina que de nós recebestes. Que doutrina? Essa mesma doutrina. Nós seguimos a Jesus. E ele fala, se afaste dessas pessoas que estão com os fermentos dos fariseus espalhando na igreja esse fermento. Aí, número 8 agora. Essa resistência, antes de ler esse aqui, vamos falar a palavra-chave, para os depois que vão repor a aula. A palavra-chave é evangelho. Palavra-chave, só para aqueles que vão repor essa aula eventualmente, é evangelho. Ok, então, número 8 agora. Essa resistência de fundar a fé exclusivamente em Jesus, mesmo de alguns grupos convertidos, levou os apóstolos a enfatizarem em seus ensinos que Jesus é a revelação máxima de Deus e definitiva de Deus e a própria palavra de Deus. Veja, isso era para ser uma coisa óbvia, mas no começo da igreja se percebeu, os apóstolos perceberam que não era tão óbvio assim, que muitos ainda continuavam seguindo Moisés, olhando para Moisés. Jesus era só um personagem bíblico, como qualquer outro, como um profeta, e aí eles viram o problema. E por isso eles começaram a escrever os textos bíblicos inspirados por Deus, dizendo que Jesus é a palavra de Deus. Então tem ali várias referências que vocês têm no ponto 8 aí. Primeiro, João capítulo 1, Jesus é a palavra encarnada. Colossenses 1,15, Paulo fala assim, Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses 2,2, Jesus é o mistério de Deus. Colossenses 2,3, Jesus é em quem está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2,17, Jesus é a realidade em oposição às sombras. Aí nós vamos para o livro de Hebreus.
Hebreus 1 fala que Jesus é a imagem exata de Deus. E aí, no livro de Hebreus, veja, por que a carta aos Hebreus é chamada de Hebreus? Porque foi escrita não para gentios. Foi escrita para os hebreus. E eram os hebreus que estavam dando problema. Porque colocavam Jesus e Moisés e Abraão lado a lado como se estivessem em pé de igualdade. E geravam todas as confusões interpretativas. Aí, no livro de Hebreus, supostamente escrito por Paulo, ninguém sabe exatamente, mas eu acredito que sim, ele começa a dizer, começa no capítulo 1, Jesus é a imagem exata de Deus. E aí ele começa em cada capítulo dizendo, ó, Jesus é maior que os profetas, Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Josué, Jesus é maior que Arão, Jesus é maior que Melquisedeque, Jesus é maior que a antiga aliança. Ele tem que falar o óbvio. Jesus é maior do que todos esses. Ah, mas Jesus é maior que os anjos? Ele tem que dizer, Jesus é maior do que os anjos, Hebreus capítulo 1. Ah, mas Moisés não sei o quê, Jesus é maior que Moisés. Ah, mas Josué fez, Jesus é maior que Josué. Ele tem que falar o óbvio. E aí ele termina, lá no livro de Hebreus, Hebreus 10, 11, Jesus é maior que a antiga aliança, porque ele está trazendo uma nova aliança firmada em melhores promessas, em maiores promessas. Hebreus 8, do capítulo 8 ao capítulo 10. E por fim, João, o apóstolo João, o mesmo que escreveu lá, no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Lá no Apocalipse, recebeu uma revelação, que foi o texto que nós lemos no começo. E é muito interessante essa revelação que o apóstolo João recebeu no final de Apocalipse. Porque o anjo diz assim, escreve. Esse anjo devia ser bem metido, né? Escreve. Escreveu o quê? Escreve aí. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Escrevido. Mas é interessante o que vem na sequência. Tá, cadê as verdadeiras palavras de Deus? Coloca lá. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Mas cadê a palavra? O anjo não falou mais nada. Ele só olha e viu o céu aberto. E viu o quê? Um cavalo branco. Ali eu editei algumas partes para ir mais rápido. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha escrito um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Quem será? Quem será esse? Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Ele olha e vê isso. E estava vestido de veste tingida de sangue. Aqui João matou já quem era. E o nome pelo qual se chama, o que é? A palavra de Deus. Foi uma visão que foi transmitida para as igrejas, o livro de Apocalipse, e para que não houvesse mais dúvida nenhuma, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Por que ele diz essas são as verdadeiras palavras de Deus? Porque havia essa confusão. Muita gente, lá o livro de Hebreus, lembra? Indo lá para o Antigo Testamento e procurando coisas que a revelação final que estava na frente deles. Ponto 9. Hoje, irmãos, muitos continuam resistindo à revelação final de Deus para seguir uma religião.
para seguir imagens parciais, incompletas do Antigo Testamento, que só tiveram o propósito de preparar o caminho para que a revelação final se apresentasse. Paulo falando aos Gálatas, a lei serviu somente de aio para conduzir a Cristo. A lei foi o pedagogo, a preparação para chegar em Cristo. E a gente vê exemplos disso a todo momento. Poderia citar muitos exemplos, mas vou citar aqui poucos porque a gente não tem muito tempo. Por exemplo, crescimento de cristãos exaltando a lei do olho por olho, dente por dente. Como é que a gente vê isso nos dias de hoje? Tem que morrer. O cara fez isso, tem que matar. Estou falando de gentios, de incrédulos, falando de cristãos. E por que eles estão rejeitando a palavra final de Deus para ficar com a revelação parcial? Porque olho por dente está na lei de Moisés. Êxodo 21:4, Levítico 24:20, Deuteronômio 19:21. Olho por olho, dente por dente. Só que quando Jesus veio, lá no Sermão da Montanha, coloca lá, ouviste o que foi dito. Olha o que os fariseus ensinaram. Olho por olho, dente por dente. E aí Jesus disse, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, faça o quê? Ofereça a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. A pessoa, ela olha para a revelação parcial lá, olho por olho, dente por dente. Olha para Jesus, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Vocês, porém, vão fazer diferente. Ela olha para as duas, e qual ela escolhe? Aquela. Igual os fariseus. Ela prefere ficar com a revelação parcial, incompleta, do que ficar com Jesus. E ela diz, eu estou seguindo a Bíblia. E está mesmo, só não entendeu a Bíblia. Não entendeu que Jesus é a revelação final e continua ecoando a voz lá da transfiguração. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ah, mas está na Bíblia, não sei o que, lá no Antigo Testamento, blá, 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 e a pessoa fala, se você fosse um especialista no judaísmo, em leis antigas, fosse um historiador, fosse um teólogo, você iria entender, em primeiro lugar, que essa lei nem pertence ao judaísmo. É a chamada lei de Talião, que está lá no Código de Hammurabi dos babilônicos. Olho por olho, dente por dente. Que foi incorporada por Moisés. Segundo, se você fosse um historiador, você iria compreender que essa lei não era um princípio ético. Era uma lei social, de controle social, com o objetivo de não incentivar a vingança. Você olha, olho para ele e você pensa, é vingança. O objetivo era não incentivar a vingança, porque lá, 2.000, 3.000 antes de Cristo, lá na Babilônia, os primeiros povos que se organizavam, valia a lei da vingança. O cara fez, pisou no meu pé, eu mato a mulher dele. E na lei da vingança não tinha proporcionalidade. O cara te fechou no trânsito, ou você fechou alguém no trânsito, o cara saca uma arma ali e te dispara 3, 4 tiros. Isso é proporcionalidade? Então, quando foi feita a lei olho por olho, dente por dente, era para estabelecer a proporcionalidade. Se o cara pisou no teu pé, pisa no pé dele. Se o cara te bateu na face, bate na face dele. Então, os babilônicos criaram essa lei para ter um controle social, porque senão a sociedade ia se desmoronar completamente. Porque a vingança ia imperar. E aí Deus permitiu que Moisés colocasse isso
no povo judaico saindo do Egito. Milhares de pessoas tinham que ter um controle social, foi estabelecida a lei, olho por olho, mas não era um princípio ético. O princípio ético está em outros textos bíblicos. Por exemplo, Levítico 19:18, não te vingarás. Lá no Antigo Testamento mesmo, nem guardará iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os princípios éticos estão lá em Provérbios 25:21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Os princípios éticos estão lá em Lamentações 3:30. Dê a face ao que te fere, farte-se da afronta. Quando Jesus vem, ele vem esclarecer, amigo, isso aqui não é princípio ético, fariseus. Não é para legitimar a vingança. Isso aqui teve o seu tempo no povo judeu, porque era necessário naquela época, mas agora eu, porém, vos digo. E Jesus está citando esses textos que eu acabei de citar do Antigo Testamento. Ele está dizendo, a ênfase é essa, não é aquela. Então veja, irmãos, para a gente já caminhar para a conclusão, você não precisa ser um erudito em interpretações de texto para saber todos esses contextos babilônicos, isso e aquilo, porque a própria palavra encarnada já esclareceu para a gente como a gente tem que se comportar. E não só falando, ele mesmo viveu isso, está na cruz sendo crucificado, Deus perdoa porque não sabe o que faz. Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. Mas o problema é que ainda hoje as pessoas e mesmo os cristãos rejeitam a Jesus. E como eles já querem de antemão rejeitar, eles se abrigam aonde? Na revelação parcial, porque de lá você consegue tirar tudo. Como os fariseus faziam, como os saduceus, como os zelotes. Até a justificativa para matar, como os zelotes faziam. As pessoas escolhem o Antigo Testamento a Jesus, que veio exatamente para esclarecer o Antigo Testamento. As pessoas escolhem a revelação parcial do que a revelação final. As pessoas escolhem a interpretação, a ênfase dos fariseus. Elas seguem os fariseus muitas vezes. E não seguem Jesus. Então, irmãos, essa é uma das principais razões para verem mais de 10 mil denominações cristãs. Não é porque a interpretação é difícil, dificuldades interpretativas, não. Porque a palavra se fez carne. Mas as pessoas querem continuar com a religião. Querem continuar com a revelação parcial. Ela escolhe um pedacinho da colcha de retalhos que mais se adequa à sua personalidade, e é essa aqui que eu vou seguir. Então, alguns grupos seguem Jesus, é isso que a gente tem que ter em mente. Nós não somos exclusivos. Muitos grupos cristãos seguem realmente Jesus. Outros não seguem Jesus. Seguem os fariseus, seguem os saduceus, seguem os zelotes, seguem o Antigo Testamento, seguem Moisés, seguem Abraão. E é basicamente, né, a Ceni não está aqui, mas ela fez aquela pergunta, né, e aquele pessoal que os apóstolos encontraram e disseram assim, ele estava expulsando demônios e fazendo milagres lá, e falaram para Jesus, a gente calou ele, Jesus. Aí Jesus falou assim, por que o calastes? Quem não é contra mim, é por mim. Agora, isso pode ser entendido de forma errada. Pode ser entendido assim, tá vendo? Todo mundo está fazendo o que é certo. Não, veja bem, quem não é contra mim, porque a maioria lá naquela época era contra Jesus. Esse que é o contexto que tem que ser visto. A maioria era contra. A gente viu os textos bíblicos aqui. Pegar em pedra para apedrejar Jesus.
E aí os apóstolos encontram alguns que não estavam junto com eles, por alguma razão, mas que estavam pregando Jesus. É claro o texto ali, Jesus. Estavam seguindo Jesus no meio do judaísmo, onde todo mundo seguia outras coisas. Aí Jesus é como se estivesse dizendo, vocês estão loucos, cara. O cara está seguindo Jesus, está me seguindo, está seguindo a gente, a nossa doutrina, e você vai mandar eles calarem? E, na verdade, não tem problema o fato dele não estarem com Jesus, porque Jesus mesmo, muitas vezes, mandava a pessoa embora, né? Curou lá o endemoniado, queria seguir Jesus, falou, não, você vai para casa e vai pregar lá para sua família. Então, Jesus fazia isso com alguns, mandava para outros lugares. Então, isso quer dizer, nós não somos exclusivos, tem outras pessoas seguindo verdadeiramente Jesus, mas tem muitos outros que não estão. E como que você detecta isso? É simples, a gente tem a chave hermenêutica, Jesus encarnado. Basta a gente se perguntar, essa pessoa está seguindo realmente a Jesus, o que Jesus ensinou, ele está seguindo outras doutrinas, Antigo Testamento, Moisés, Abraão, sei lá o quê. É simples, quando coloca na balança Jesus e Abraão, se a balança pesar mais para Abraão, não está seguindo Jesus, pronto. Se Abraão disse uma coisa, Jesus interpretou, a pessoa prefere o que Abraão disse e não o que Jesus interpretou. Está seguindo Abraão, está seguindo Jesus. Então, como discernir esses dois grupos na nossa vida? Grupos que eventualmente estão seguindo Jesus, grupos que não estão. Primeira coisa aí, acho que dá para terminar. Você tem que conhecer muito bem o Jesus histórico. Jesus que está nos evangelhos. Quantos evangelhos nós temos? Eu pergunto, já coloco a resposta aqui. Quantos evangelhos nós temos? 4. Agora você já se perguntou por que são 4 evangelhos? Para contar a mesma história? Não tem isso em outro lugar nenhum na Bíblia. Tem 2 histórias sendo contadas por livros diferentes, lá em Juízes e tal, mas 4 contando a mesma história, por quê? Já está aí. Isso é o principal. O que está registrado nos evangelhos é a descrição desse Jesus que foi a palavra encarnada que veio ao mundo, e você tem que conhecer muito bem isso, porque é a chave de tudo. Muito bem. Então, irmão, você tem que ler os 4 evangelhos. As pessoas às vezes se convertem e vão ler a Bíblia, querem ler a Bíblia inteira. Isso eu não recomendo para ninguém. Você tem que começar a leitura da Bíblia pelos 4 evangelhos. Por aí que se começa. Porque essa é a chave para você entender todo o resto. Depois que você lê pelo menos 3 vezes os 4 evangelhos, aí você lê o resto do Novo Testamento, que são as aplicações dos ensinamentos de Jesus na igreja, para você compreender bem e melhor ainda a palavra encarnada Jesus. Depois que você leu os 4 evangelhos muito bem, pelo menos umas 3 vezes, e depois leu o Novo Testamento, aí você pode se arriscar a voltar no Antigo Testamento e ler o Antigo Testamento, mas usando a chave hermenêutica para você entender o que está sendo dito no Antigo Testamento. E não começar a defender doutrinas aí que se desviam de Jesus. Então Jesus é a chave que você usa para entender o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Então todo mundo, 4 evangelhos, pelo menos umas 3 vezes, e direto às vezes você tem que ler. Porque a gente lê de pedacinhos e prejudica a compreensão. Você tem que pegar, vou ler o Evangelho de Mateus, lê inteiro o Evangelho de Mateus. Ah, vou ler o Marcos agora, lê inteiro de uma vez. Você leva 2 horas para ler o Evangelho de Marcos, por exemplo, no máximo, se você lê direto. Mas às vezes a gente fica lendo pedacinhos, e aí prejudica a compreensão do todo. Então não é admissível, irmãos, que um cristão que não leu, um cristão, que se diz cristão, que não leu os evangelhos inteiros, os 4 evangelhos, pelo menos uma vez. Isso não é admitível, inteiro, de uma vez só. Tem que ler. Segundo, depois que você leu, você começa a avaliar tudo com base
na chave hermenêutica que é Jesus. Então a irmã chega com uma revelação. Revelação. Não, porque Deus me revelou isso e aquilo, é a palavra de Deus. Tem revelação? Tem, pode ter. A pessoa pode ter tido uma revelação de Deus mesmo? Pode. Lá no livro de Atos mostra várias vezes isso acontecendo. Só que qual é o filtro que você vai passar? É a chave. Se a pessoa estiver trazendo uma revelação que vai de encontro com qualquer ensino da nossa chave, que é Jesus, a palavra encarnada, você fala, ó, amigo, vai levar a revelação para outro. Para mim, não. Essa revelação não aceito. Por quê? Porque eu já tenho a revelação final de Deus. E se a tua revelação não está de acordo com a revelação final de Deus, então eu não aceito. Simples. Isso serve para avaliar doutrinas e ensinos. Hoje o problema maior nosso, internet, a pessoa escuta lá uma mensagem não sei de onde, escuta de outro lugar, escuta de outro lugar, escuta de outro lugar. Tem que ter critérios para avaliar. Qual é o nosso critério? É a palavra encarnada, Jesus. Pô, esse pessoal aqui parece que não está falando, ensinando a mesma coisa que Jesus. Claro, você tem que conhecer, por isso que eu falei, tem que ler os 4 evangelhos, conhecer muito bem o Jesus histórico. Não está muito bem, às vezes você não sabe dizer exatamente, mas você, pela leitura que você já fez de Jesus, dos evangelhos, várias vezes, você consegue, não está muito de acordo com Jesus. Você descarta. Mesma coisa com líderes religiosos. Tem líderes religiosos aí, igual você vai num shopping center lá de roupa para você escolher. Você precisa se alimentar, você vai escolher alguns deles para receber ensinamento, para buscar mais aprendizado, etc. Só que você tem que ter um critério. Não é só porque o cara fala alto, grita, pula e é eloquente que vale, que é bom. Qual é a tua chave? É a palavra encarnada. É Jesus. Se você não conhecer, qualquer um te leva na lábia. Agora, se você sabe, conhece muito bem, você fala, opa, esse aqui não está seguindo Moisés, esse está seguindo outras coisas. Não Jesus. Por mais que diga que está, mas não está. Tem que ter esse critério. E assim também para escolher denominações cristãs. Quando você vai mudar de uma igreja para outra, qual que é o teu critério? É chegar lá e ver, vamos ver se esse pessoal está seguindo Jesus mesmo, porque é isso, eu quero ficar aqui. Se não tiver, eu já vou procurar outra que está. Ok? Então, tem que usar esse critério. Se você não usar esse critério, você cabe em qualquer lugar, seguindo qualquer coisa. Então, a atividade, eu coloquei as atividades atrás da folha de vocês. Ali, essas atividades aqui vocês podem fazer, não precisa fazer todas, claro, você escolhe a atividade que você quer fazer. E você tem um curso inteiro para fazer essas. A primeira é você escolher um dos evangelhos, pode ser Marcos ou Lucas, que são os mais simples, depois se você quiser ler os outros. Lê inteiro, de forma contínua, com a mente aberta para entender Jesus, coloca ali alguns pontos que te chamaram a atenção. Isso aqui vale 5 créditos. Tá? Segunda atividade, também, é opcional, você escolhe qual que você quer fazer, ou se quiser fazer todas, tanto faz. Tem um livro muito bom que eu recomendo sobre Jesus, a vida de Jesus, que é do Philip Yancey, ali, O Jesus que eu nunca conheci. Tá? Então, se alguém quiser adquirir, procurar na internet, alguma coisa assim, se você ler esse livro e colocar algumas coisas que chamam a atenção, já vale 5 pontos. Lembra que tem aqueles créditos lá que a gente vai contar lá no final. Terceiro, eu vou fazer um apêndice dessa aula, com algumas coisas aqui que faltaram, no canal da igreja. Se você ouvir esse apêndice, colocar as palavras-chave ali e completar o que eu falei ali, também vale 5 créditos extras. Então, você pode fazer os 3, você pode fazer 1, você pode fazer 2, você que escolhe o que você vai fazer. Tá? Então, isso aqui eu vou disponibilizar já na segunda-feira. Esse áudio deve ter uns 30 minutos, mais ou menos, que é a mais rápida, né? As outras levam um pouquinho mais de tempo. Tá bom? Então, Deus abençoe. Pode chamar lá o pessoal. Desculpe ultrapassar um pouquinho o tempo, mas é que a gente não pode mais demandar tempo nessa lição. A gente tem que passar adiante, então encerramos essa parte.